Boa noite. O Globo Repórter de hoje segue o caminho das águas de Minas e encontra um mar na terra das montanhas. Vamos conhecer juntos um imenso lago que banha 34 cidades. Ele mudou a paisagem, a geografia e a vida dos brasileiros que moram ali. Imagine uma cachoeira que não era conhecida nem pelos próprios vizinhos. Rios que caem do céu e brotam da terra. Como delicadas e sempre vivas protegem as nascentes. Nesta jornada, descobrimos que, em Minas, as águas movem montanhas. Água a perder de vista. Quem disse que Minas não tem mar? Estamos aos pés do Parque Nacional da Serra da Canastra. Das montanhas, das matas, ela desce pura, limpa. Cada cascata, cada pequeno córrego dá sua contribuição importante para formar o Mar de Minas. Este é um mar diferente, cercado por cachoeiras, e cânions que abrigam nascentes e cascatas. Os paredões de quartzito são apenas uma parte do que podemos ver do lado de fora da água. É como se fosse a ponta de um iceberg. A profundidade varia muito, mas há lugares em que eles podem chegar a 100 metros de altura. Mar não é, mas é grande, viu? Estamos bem perto de Capitólio, no Lago de Furnas, criado na década de 60 para gerar energia elétrica. Este mar tem cara de rio, até porque ele é formado pelas nascentes que já existiam aqui. São 34 cidades mineiras ao redor do lago. O reservatório mudou a paisagem e a geografia de Minas Gerais. A natureza e as pessoas precisaram se adaptar. Muita gente ficou ilhado, teve helicóptero para tirar a pessoa resistente em cima do telhado. Quando chegava a puxar a mudança, era no carro de boi ou no caminhão, chegava lá, a água já tinha tampado aquela ponte. Tinha que voltar, mas voltar para onde? A cidade de Guapé foi alagada e ficou cortada pelo lago, para cruzar de um lado para o outro, só mesmo de balsa. É o famoso Mar de Minas. Volume de água, transparência e beleza. Aí, ó, luz, sol, água e montanha e o verde. É tudo que eu preciso. O senhor já foi no mar de verdade? Uma vez só. Qual que o senhor gosta mais? O trem bom, isso é difícil responder, mas o mineiro é assim. Eu valorizo o que é meu. Esse aqui tem a mesma beleza do mar, é abrigado, a água é doce, né? E menos risco, menos perigo, não tem tubarão. Eu prefiro aqui. Esse é o mar que eu gosto, é a minha praia. E se é praia, tem picolé. Lá vem a dona Cátia com o carrinho abastecido para passar o dia trabalhando na balsa. Com esse sol, quem resiste? A senhora que fabrica? É, eu e meu marido e minha filha. Muito bom o picolé da senhora, viu? Parabéns, boas vendas aí. A balsa encurta distâncias e aproxima as pessoas que vivem de um lado para o outro. Seu Agripino e Dona Maria Aparecida estão casados há mais de 60 anos. Quando vocês conheceram aqui não tinha esse lago, não? Não, tinha a ponte ali embaixo, né? Nós transportou muito com carro de boi ali na ponte ali do Rio Grande, sabe? A água tampou a ponte, né? Por isso mesmo, muita gente nos contou que preferia que construíssem outra ponte no lugar. Ou eles melhorassem o transporte da balsa, uma balsa nova, melhor, né? Maior. Mas com o tempo, a balsa se transformou no ponto de encontro de velhos conhecidos. Coisa boa, quando você tem assim uma travessia, tem uns amigos para bater um papo, é bom, né? Tudo na balsa. Tudo na balsa aqui, é bom. A travessia é rápida, apenas o tempo de um picolé. Mas nesta praia, ninguém põe o pé na água. Em
terra firme, sempre tem gente esperando para embarcar, noite e dia. Essa parte de lá, além de fazer parte do município, faz um ligamento com o Capitólio. Essa balsa, na ausência da ponte, ela é a ponte. Há tempos, a balsa de Guapé já faz parte da história e da rotina de muita gente. Aqui a gente transporta de tudo e de todos. É educação, é saúde, é turismo, é o agronegócio. Então isso que me alegra muito. Esse é o combustível para mim continuar trabalhando, com alegria, sempre. O seu Ronaldo trabalha junto com o Léo. Os dois se revezam no comando da embarcação. É um negócio de responsabilidade, né? Coisa boa, né? Você vai trabalhando num lago desse, né? 12 horas pra lá e pra cá, nessa imensidão aí é bom. Mas o Léo ainda arruma tempo para outro serviço. As águas do lago mudaram a vida da família dele. Olha lá, o tecido nosso tá saindo uma fumacinha lá, ó. Tem uns canas verdes lá, pra cima tem uma lavoura de café. O lago nós esconde. O pai do Léo, seu Totonho, viu a primeira balsa passar. Ele ainda era menino quando a água começou a subir. Foi aos pouquinhos, ela não veio de uma vez, ela veio aos poucos. Até hoje, seu Totonho acompanha a movimentação no porto, lá do alto do Cafezal. A gente vê a balsa vindo e voltando, que ela vai lá do outro porto e volta, aí a gente vê a balsa lá, indo e voltando no horário certo. Pai e filho tomam conta do sítio juntos. Quando ele não está lá, é para me ajudar aqui. Pelejando, mexe com uma coisa, mexe com outra, entendeu? E namorou, pra ver se dá um futuro melhor pra família e tudo mais. Porque as meninas já estão aqui também. Já as meninas me ajudam aqui. Só não tem tamanho, né? Mas me ajuda aqui direto aqui. Faz um esforço, né? E gosta? Gosta demais. Elas pedem pra vir, como é? Pede. Pai, leva eu pra roça com o senhor. E eu falo, vamos que vamos. A gente tenta ensinar o conhecimento da gente pra elas, né? Eu comecei desde pequeno, mexi com café. Quando o lago foi feito, as áreas férteis foram inundadas. E foi preciso reaprender a trabalhar a terra desta parte do Cerrado de Minas. Bom, o Totonho representa os milhares de agricultores familiares que nós temos aqui na região do Lago de Furnas. O nosso produtor hoje ele tem que ser um produtor de águas também. Além de plantar alimentos, plantar café, ele tem que produzir água. E a gente produz água preservando as nascentes. Se cada produtor pegar suas nascentes, cercar e plantar algumas nativas ali ao redor, já começa a brotar água com poucos anos. Isso é produzir água. Produzir água garante comida no prato. Exatamente, garante o café, o arroz, o milho, o feijão e a sobrevivência do produtor, a renda do produtor. Pai, mãe, filhos, netos, todos nós dependemos disso. E esse café é diferente, né? Esse é. Esse veio daqui? Esse veio. Vamos ver então como é que é o café da família. Com certeza é ótimo. Muito bom. Sem água hoje, o que a gente faz? Não faz nada. Hoje a terra também precisa d'água, tudo precisa d'água hoje, né? Aí se acabar, o que somos nós, né? A força dessas águas ilumina milhões de casas brasileiras. Furnas foi a primeira grande usina hidrelétrica do Brasil. Seu Antônio trabalhou aqui naquela época. Chegava no barranco ali olhando, todo dia marcava no barranco para ver quanto que a água estava subindo. Aqui estava tudo plantado, milho, arroz, né? Antigamente era uma área de várzea, né? Plana, né? Por isso que a represa, o lago que ficou esse tamanho, e contrastava com as montanhas do lado e do outro. A cidade teria sido alagada se não fosse o dique de Capitólio. Por isso, até o rio que passava por aqui mudou de lugar. Isso mesmo, o rio Pinhuí, naquela época, passou a correr para o outro lado. Ele mudou de curso? Mudou de curso. A água que corria para o sul, hoje corre para o nordeste. A natureza mudou. Inverteu a natureza totalmente. O Mar de Minas já era assim quando o nosso guia, o biólogo Luiz Gustavo, nasceu. Como foi possível que um rio que corria num sentido passasse a correr do outro? Eles entraram com várias dragas e foram escavando até fazer a ligação do canal do rio Piuí com o canal do rio São Francisco. Por isso que hoje se encontra alguns peixes nativos da bacia do Paraná na bacia de São Francisco.
Como o seu Antônio estudou geografia, ele também conhece cada detalhe da transposição do rio Piumhi. E ele foi professor durante muitos anos. Antes da represa, o seu Antônio ajudava no sustento da família fazendo celas de cavalos. Mas se no passado os cavalos eram a melhor opção para andar por essas bandas, hoje em dia os barcos se tornaram as grandes estrelas do lago. Assim, em vez de celas, o professor aposentado aprendeu a fazer estofamentos de barcos. Ele não é o único que depende desse lago para trabalhar. O turismo cresceu muito e para chegar até os lugares mais lindos, só mesmo de barco. Quem vive às margens do lago está sempre de olho no sobe e desce das águas. Isso aqui fica tudo submerso. Para se ter uma ideia, olha só. Essa marca registra o nível a que a água chega quando a represa está cheia. Como as águas estão mais baixas, a cachoeira do Canyon cresce, aparece e desaba no Mar de Minas feito torneira aberta. Fonte de luz e vida, bem ali na beira da estrada. O caminho das águas de Minas passa pelo Lago de Furnas e vai muito além, até chegar nas grandes cidades. Pegamos o rumo de outras serras. No horizonte, um mar de montanhas. Esta região ficou famosa por causa do minério de ferro que existe aqui. Estamos no quadrilátero ferrífero. Bom, quadrilátero ferrífero é o nome desse conjunto de montanhas em formato de quadrado, né, próximo ali de Belo Horizonte, nessa região bem metropolitana do estado. E é chamado de ferrífero exatamente porque, principalmente nos topos, a gente tem essas rochas ferruginosas. Se essas rochas, de um lado, provêm o ferro, de outro lado, elas absorvem a água que forma os aquíferos, que abastecem essa região metropolitana. Então, essa rocha é fundamental, ela é muito porosa, ela é permeável e ela ajuda a recarregar, né, esse aquífero. A biodiversidade que cresce sobre essas montanhas ajuda da mesma forma a estabilizar esse ecossistema, a reter essa água. E a gente pode até viver sem ferro, mas viver sem água a gente não vive. Pois é, as montanhas de minério de ferro também nos oferecem minas de água. O desafio é encontrar o equilíbrio entre o que queremos, precisamos tirar da natureza. E como fazer isso? As cidades e as serras dependem das águas que nascem aqui. É uma questão de saúde pública. Quanto mais eu tiver essa água límpida e pura, né, mais saúde eu vou ter. À medida, né, que esses rios vão ficando poluídos, né, e aí a gente vai botando tanto esgoto como produtos químicos, então nós temos um problema das doenças de veiculação hídrica, né? Então as águas começam a ser fontes de diarreia, de enterites, né, de hepatites, enfim. Por isso, professores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais tratam do assunto bem de perto. Fui andando por aqui, conversando com os moradores, que eles perceberam que só mesmo preservando o meio ambiente para prevenir doenças. Há 20 anos criaram o projeto Manuelzão, para proteger as nascentes da bacia do Rio das Velhas. O nome foi escolhido em homenagem à obra do médico e grande escritor mineiro Guimarães Rosa. Ele também desbravou o sertão e as veredas para escrever seus livros. E a história real desta região pode mudar a partir dos alertas e cuidados com a água. A pessoa tem que valorizar o que ele tem, porque só quem viveu na pele igual eu vivi lá no Nordeste, no Piauí, na Bahia, certo? Aquela seca lá. Eu vi que aqui nós tínhamos uma coisa que lá no Nordeste falta muito, que é a água. Marco Aurélio veio lá do sertão, mora bem perto daqui, nesta região conhecida como Água Limpa. Hoje eu tenho catalogado aqui 69 nascentes dentro do Água Limpa, em geral, dentro e nas bordas. São 69 nascentes. E esse barulhinho é bom demais. Gente, vamos proteger o que nós temos, porque nada melhor do que isso. As pessoas se viram como pode. Então, o que colaborou para que o bairro crescesse é justamente essa abundância de água.
água à vontade. Então, quer dizer, o cara instala uma bombinha aqui, ali ele constrói, ele bebe. Aí é que a gente precisa conscientizar eles para que não joguem o esgoto dentro do rio. O rio que serviu ele para ele construir a casa dele, para ele tomar a água dele, tomar o banho, pode ser que daqui a um ano esse rio pode trazer doença para ele, porque ele está jogando esgoto. Eu converso com pessoas mais idosas que falam que tomava banho nos rios da cidade de Contagem. Hoje é um esgoto a céu aberto. A parceria dos moradores daqui com biólogos, engenheiros florestais e zootecnistas é fundamental. A ideia é a gente coletar alguns parâmetros físico-químicos que nos auxiliam a entender a qualidade da água do entorno. Essa em específico, por hora, ela está dentro dos padrões aceitáveis. Mas infelizmente não é o mesmo. A maioria não, infelizmente não. Sem água a gente não vive. Para que as águas continuem a fluir, nós precisamos dessas nascentes que estão aqui. E a nascente, por sua vez, depende desse entorno, que é solo, vegetação. Isso é que vai fazendo com que as águas brotem, né, e alimentem os afluentes que vão formar os nossos rios, que abastecem as nossas casas. Então isso aqui é um sistema circulatório, é um território que precisa continuar vivo para pulsar a água que vai alimentar as nossas cidades e a nossa economia. Não há que se menosprezar o valor desse território como um território absolutamente aquífero. E essa questão da água hoje é uma questão mundial. Todo mundo preocupado com a escassez de água doce e nós, numa riqueza, nós não podemos trocar essa riqueza por outras, porque senão nós vamos pagar um preço caro para o nosso futuro. O fogo amigo. Você vai conhecer um surpreendente método para proteger as águas do cerrado. É daqui a pouco. Minas Gerais. De ouro. Diamantes. Minas de água. Esta riqueza corre por debaixo da terra. Escorre lá do alto das montanhas. Diamantina cresceu entre essas rochas. Estamos na Serra do Espinhaço. Uma serra que pega ali desde Minas até a Bahia. Ela recebe a Mata Atlântica pelo leste, o Cerrado pelo oeste, e cria essa grande diversidade de ambientes aí que faz uma das regiões mais biodiversas do Brasil. Sol, céu azul, areia branquinha. Aqui não era assim não. Há 300 anos, garimpeiros subiram a serra em busca de diamantes. Levaram o que valia dinheiro. Deixaram para trás resíduos de solo e de rochas, que se transformaram nesta praia de montanha. Uma paisagem secreta, isolada, intacta. Vamos seguir viagem por estas minas de riquezas esculpidas pelo tempo. Estamos a caminho do Parque Nacional das Sempre-Vivas. O acesso é precário. O Parque Nacional das Sempre-Vivas é uma área de 124 mil hectares no norte do Espinhaço Mineiro, onde tem uma grande diversidade de plantas, né? Também de fauna. Nós temos anta, onça, tamanduá-bandeira, lobo-guará. Aqui no parque tem um ponto especial, que é a água. A maior parte das comunidades do entorno utilizam a água do parque diretamente, não tem outro sistema de abastecimento de água. E para que não falte água, cada grão de areia, cada florzinha, faz parte de uma grande estrutura que sustenta todo o meio ambiente. A gente pode entender cada espécie como um fio, formando essa teia, que é o ecossistema, os ambientes. Então, se a gente tira um fio, a gente tira outro, e esse ambiente vai se degradando. Então a gente começa a ter uma teia que é muito fraca, que pode desmoronar. A vida toda depende dessa teia. E o fio das Sempre-Vivas encantou a Lívia.
ela se apaixonou pelo estudo dessas flores. E é uma relação de muito amor e devoção, porque eu sei que elas são únicas. Uma florzinha tão delicada, mas tão forte e resistente, sempre viva. No inverno, ela se cobre com um casaquinho de algodão. As sempre-vivas não são nada bobas, né? Não, elas se preparam, elas têm estruturas incríveis para se proteger do frio e principalmente da seca. Elas se recobrem completamente desses pelinhos aqui, esse veludo que vai reter a umidade. Quando chove, elas guardam a água dentro das pétalas, vejam só. E aí quando ela se fecha, ela protege as flores, protege o pólen e pode também dar abrigo para outros bichinhos. Então, alguns besourinhos, por exemplo, vão dormir lá dentro, vão se acasalar, se proteger. Então, ela tem essa capacidade de se abrir e se fechar, dependendo da umidade, dando abrigo, né, e proteção para esses insetos e protegendo a flor também. Um mundo à parte cabe dentro de cada sempre-viva. E toda essa área protegida guarda outra preciosidade. Você já ouviu falar em turfeira? Olhando assim, parece que está tudo seco. Mas olha o que acontece aqui, ó. Nem precisa fazer muito esforço. E boa parte dos rios importantes dessa região dependem daqui. Muitos chamam de brejo. A gente está num ambiente de turfeira, que é um ecossistema de transição entre os ecossistemas terrestres e os ecossistemas aquáticos, né? Quer dizer, é solo. É solo, mas é água. 85% água e 15% partículas sólidas, né? Aqui no Espinhaço, a gente mapeou 14 mil hectares desses ecossistemas de turfeira. Ela funciona como uma esponja. Muita água aqui embaixo. Muita água. 40% superior a que tem na Cantareira, em São Paulo. Dá para abastecer a cidade de São Paulo por 70 dias, só com a água das turfeiras. E vem do céu? Vem do céu. Vem do céu essa água toda e fica armazenada aqui e vai sendo liberada gradativamente no decorrer do ano. As turfeiras na Europa, elas já são conhecidas há muito tempo. 70% da água que é servida na Inglaterra vem das turfeiras. Então a comunidade europeia protegeu todas as turfeiras do continente por lei. A Espanha fez a mesma coisa, a Suécia fez a mesma coisa. Nascentes que caem do céu, graças aos lindos dias nublados, chuvosos. Como a gente pode ver, aqui já está se formando um pequeno córrego, né, de água exclusivamente de turfeira que a gente passou ali anteriormente, né? Essa água vai se juntando com outras de outras turfeiras e vai formando os córregos cada vez maiores, né? Olha aqui. Água para todo lado, onde a gente passa tem água. 3 das principais bacias do leste do Brasil, Doce, São Francisco e Jequitinhonha, são dependentes das turfeiras da Serra do Espinhaço. Principalmente o Jequitinhonha, que é totalmente dependente. O Rio São Francisco e o Rio Doce têm outras nascentes também, mas o Jequitinhonha é totalmente dependente das turfeiras. O Parque Nacional das Sempre-Vivas foi criado em 2002. Ainda não tem trilhas abertas. Num ambiente tão rústico, é difícil imaginar que possa existir algo tão delicado como essas flores do cerrado. E o que garante tudo isso é o que nem sempre está aparente. Pode estar debaixo da gente, no solo, correndo entre as rochas, formando rios e até grandes cachoeiras. Para desbravar a região é preciso seguir o caminho das águas. Mas algumas áreas do parque só conseguimos ver do alto. Uma pessoa passou de helicóptero, viu essa cachoeira, me passou o ponto do GPS e uma foto e eu vim atrás, assim, doido para descobrir onde que era, o lugar exato, como que era. E na hora que eu cheguei, que eu vi essa exuberância toda, grande volume de água, essa queda, muita emoção. Até hoje, cada vez que eu chego lá, eu fico emocionado. Até os moradores vizinhos não sabiam dessa cachoeira. Essa água vem de onde? Qual a origem dela? Essa água ela nasce aqui dentro do Parque Nacional,
São várias nascentes pequenas que tem na área alta, nos campos, próximo aos campos de Sempre Vivas. E vem descendo, magiando as serras, vem serpenteando no meio de vales. São diversas cachoeiras daqui para baixo. A maior é a da Santa Rita, a mais bonita. E ela vai depois descer para a Bacia do São Francisco. A gente sabe que rios estão secando, a água está faltando em muitos lugares, então precisa preservar essas nascentes para a gente garantir essa água lá embaixo. Até no Nordeste, essa água vai chegar lá e vai ser importante para a vida de muita gente. E ela nasce aqui? Aqui, no interior do Parque Nacional das Sempre Vivas, no meio da Serra dos Pinhais. E para proteger essas águas de Minas, fogo. O manejo de áreas queimadas protege o cerrado de grandes incêndios. Os brigadistas partem para o ponto escolhido pelos biólogos. Eles medem a umidade do ar para que o fogo não se alastre por causa do tempo seco. Você pode ficar até chocado vendo biólogos e funcionários do parque botando fogo na mata. Mas as chamas que tanto ameaçam o cerrado, aqui vão proteger a natureza. Vamos ver a velocidade de avanço dele. Nós vamos fazer uma linha curta, esperar ele abrir, os meninos apagam. Apaga, isso. Faz outra linha, espera abrir, os meninos apagam. A gente tem dois aspectos principais com relação às queimadas controladas que a gente faz. Um é proteger justamente esses capões de mata onde estão essas turfeiras que têm essa capacidade de absorção de água. O outro grande objetivo é a gente diminuir a quantidade de capim disponível para que a gente evite grandes incêndios na época mais seca do ano e que esses grandes incêndios possam também adentrar nessas áreas úmidas que a gente não quer que queime. O grande desafio aqui é a luta contra o vento. Os brigadistas ficam apagando o fogo para que ele se concentre apenas desta área para lá. Se o fogo, se você facilitar, você não controla ele mais. E você está fazendo aqui a sua parte? Estou fazendo. E às vezes, até para os filhos da gente, que mais tarde a água para eles vai fazer muito mais falta para o meu filho do que para mim, às vezes. Né? A gente, sei lá, nas matas daqui, não é só o Brasil só que vai ganhar com isso. Esta faixa ainda vai avançar 1 quilômetro, acompanhando a linha da estradinha de terra do Parque Nacional das Sempre Vivas. Se começar um incêndio, esta área, que já está queimada, vai funcionar como uma barreira natural e impedir que as chamas se alastrem. O grande problema do uso do fogo com relação a Sempre Viva é a época que você utiliza ela. Tem que saber usar esse fogo para não prejudicar a Sempre Viva, porque ele pode ser benéfico na produção de flor, mas ele pode ser prejudicial na manutenção da espécie no local. E a população, os moradores, estão aprendendo isso? Estão aprendendo e eu te digo que muita gente sabe como trabalhar com isso. O que acontece é que às vezes ele é usado de forma descuidada, de uma forma menos responsável. E isso acaba causando os grandes incêndios. Isso está mudando? Isso está mudando, aos poucos está mudando. Demora, é uma cultura, né? E mudar a cultura leva tempo. Aprender a usar o fogo garante que o Parque Nacional continue cheio de vida, sempre. A sabedoria popular tem que se encontrar com a ciência acadêmica. Exatamente. Esse talvez seja um grande desafio aqui, né? Fazer esses dois conhecimentos conversarem de forma prática, que isso ocorra em campo, de fato, e que venha trazer tanto a proteção dos campos quanto a melhora da qualidade de vida dessas comunidades. Nos arredores do Parque Nacional, muitas pessoas dependem disso. Ali mesmo tem essa água daqui vem de lá da serra. Se queimar a serra, vai atrapalhando, vai secando as águas, né? Tem que proteger a serra para ter água aqui. Tem que proteger, A água vem de lá, da serra, encanada, vem aqui na porta. Então esse fogo não pode chegar até essas nascentes? Não pode não. Tem que preservar. Dona Maria vive aqui em Galheiros desde sempre. E tem muita água aqui na serra? Tem água demais. Uma coisa impressionante, em cima da serra sai água, né? Mina mesmo. Da mina de água, essa riqueza chega até a torneira da Dona Maria. E ela faz de um tudo por aqui. As mãos firmes também trabalham com delicadeza. E ela fez escola. Os filhos e sobrinhos ampliaram o negócio. Nos últimos anos, isso tem feito diferença no orçamento de vocês? Nossa, demais. O trem bom é artesanato, porque
A gente não fica sem dinheiro. Quando a gente pensa que está sem dinheiro, chega um dinheiro. O artesanato que eles aprenderam a fazer aqui já cruzou as fronteiras de Minas e chegou às casas de muitos brasileiros. Sabe aqueles momentos em que a gente se lembra da família toda reunida, muita história para contar? É o que acontece aqui, em torno da Sempre Viva. Há pouco tempo não tinha tanta flor assim, não. Elas estavam até com risco de extinção. Nesse campo não se encontrava nenhuma. Aí eles passaram a plantar. E agora, todo ano fica assim, tem Sempre Viva. Bem pertinho da casa da Dona Maria, no pé da serra, as flores nascem neste cercado e garantem o trabalho e o sustento da família. Cada um que já sabe o que ela produz, sabe como plantar, vai fazer o canteirinho. A gente fez curso de cultivo, a gente tem experiência, sabe como plantar. A gente vai só expandindo ela no campo, a gente mesmo plantando. Eles não dependem apenas do que brota nos campos nativos. A gente aprendeu a ter o manejo correto, né? Deixando uma parte de semente, coletando na época certa, não arrancando pela raiz. E aí por diante, a gente tem acompanhamento das pessoas que ajudaram a gente desde o início do projeto e está dando muito certo. E isso a gente vai passando, né, de geração para geração. A gente já recebeu de nossos pais e avós, eu já tenho 5 netos, quero passar para elas também. Não vou dizer que eles vão viver do campo, porque hoje é difícil adaptar no campo, a gente tem que incentivar as pessoas que já estão a trabalhar e a conquistar isso que a gente conseguiu. Mas pelo menos uma faculdade que leva ao campo, agronomia, engenharia florestal, isso tudo é incentivo porque a gente vive do campo. Eles vão estudar, mas podem voltar. Pode voltar. Afinal, todos fazem parte da grande teia. Assim ela se fortalece e se mantém sempre viva. As águas que brotam em Minas abastecem milhões de brasileiros. Um tesouro que precisamos valorizar cada vez mais. Voltamos já já. Não há como voltar atrás. Foi uma avalanche de lama. Os rejeitos de minério invadiram casas e devastaram a vida das pessoas que moravam aqui. Quase 3 anos depois, as cicatrizes que a mineração deixou ainda estão abertas. A água ficou assim. Mas essas crateras nos lembram de outros tempos, da época em que os descobridores encontraram montanhas de pedras preciosas. E elas deram nome e destino a essas terras, Minas Gerais. No horizonte, Mata Atlântica, Cerrado e até Caatinga se misturam com exuberância. Apesar dos desmatamentos, ainda há áreas preservadas. A Grande São Paulo e tantas outras cidades do Sudeste brasileiro contam com as nascentes destas matas de Minas. Por isso, a estiagem é tão preocupante. Estamos em período de seca e o reservatório de Furnas está baixo. Que venham as chuvas. Se a gente buscar um pouquinho do passado, da nossa história, todas as civilizações cresceram junto a um curso de água, né? Então, se nós temos esse montante aqui, vamos desfrutar dele, juntos, né? Nossa água doce vale ouro. Somos todos guardiões deste tesouro. E você fica agora com Máquina Mortífera, a série. Bom fim de semana e até a próxima sexta.
Fim de semana na RPC. Domingo, 15 para 1 da tarde, Tamanho Família. E em seguida, Malévola, em temperatura máxima.